proclamou, né? Eu tinha uma mensagem e eu tinha um cavalo, né? Eu não cuidei do cavalo e a mensagem foi adiada. E quando a medicina muitas vezes falha? Quando eu falo que ela falha, é sentido que tem muitas doenças que não tem cura, né? Sim. Então, às vezes, aqui eu vejo que tá tendo uma explosão de pessoas que têm câncer ali. E fala assim, você tá bem num dia, no outro dia você sente uma dor de cabeça, alguma coisa, você vai no médico, o médico fala assim, você tem 2 anos de vida. Então, queria perguntar pra vocês, quando a medicina falha nesse momento, a pessoa tá com câncer, com alguma doença que não tem cura, a fé é a única salvação dela? Tem uma frase de Santo Agostinho, né, que eu falo, eu recito, ela tá gravada no meu coração, devo orar como se tudo dependesse de Deus e devo trabalhar como se tudo dependesse de mim. Diante de diagnósticos, principalmente diagnósticos tão severos quanto um câncer, né, a primeira coisa, a primeiríssima coisa que deve, né, permear o nosso coração é a dependência no Senhor. Porque, veja, nós somos finitos. E a finitude é algo que precisa ser trazido à baila todos os dias da nossa vida. Porque a nossa vida vai acabar como nós conhecemos. Nós já fomos crianças. Hoje nós somos adultos. Em breve seremos idosos, ou não. Mas um dia nós finalizaremos a vida como nós conhecemos aqui. Inclusive tem a telomerase. Ela fica telos de fim. Ela é uma enzima que literalmente conta o seu countdown de vida. Nossa, já pensou? Então, a nossa vida, ela vai ter um fim. Quando a gente fala sobre momentos difíceis com patologia, quantas vezes num hospital eu tive que segurar a mão de alguém e o que eu poderia fazer era ou ficar em silêncio ou orar por a vida dela. Porque é fato que a nossa vida, ela se completará na eternidade. Isso é uma coisa, a noção da eternidade precisa permear o nosso coração e o nosso cérebro, de que nós, um dia, aqui é uma pequena parte da nossa existência, nós estaremos com o Senhor eternamente. Mas o fato é que em momentos difíceis como esses, a medicina, como nós acabamos de falar, o pastor Tasso falou, a ciência, eu como um cientista, nas últimas 2 décadas quase de vida, eu fui embebido de ciência, muita ciência, medicina baseada em evidências, vários artigos, mas a fé, né, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem, é o nosso balizador, na vida ou na eternidade. Diante de um diagnóstico difícil como esse, é óbvio que nós devemos procurar o que a medicina consegue nos entregar, o que há de mais tecnológico. Assim, não é cabível, né, pastor Eloan, assim, não é razoável que, por exemplo, num momento de grande dificuldade, de uma neoplasia rara, né, eu não vá em busca do que a tecnologia me oferece. Sim, porque nós cremos que a tecnologia, né, entrando naquele grande grupo da graça comum do Senhor, né, o cirurgião oncológico que me atende, ele não comunga da minha fé, mas por graça do Senhor, Deus pode utilizá-lo para cuidar da minha neoplasia. Então, em diagnósticos difíceis, isso precisa ser algo assim muito fixado no nosso coração. Procurar a melhor terapêutica, o que há de tecnologia, mas nunca esquecer que o balizador da nossa vida, da nossa fé, né, em Jesus, na vida ou na eternidade, está firmada e calcada nele. Eu concordo e devo só dizer o seguinte: entre os cristãos, não pense que você está lidando com meros mortais. Nós não somos meros mortais. Nós vivemos a eternidade. Isso aqui é uma breve passagem cujos atos têm impactos que ecoam pela eternidade. É verdade. Então, a nossa vida não circunscreve apenas a nossa passagem aqui. Ontem, de madrugada mesmo, eu estava falando com uma pessoa da nossa equipe queridíssima, né? Que é a Cris. Você até deve ter lidado com ela, que é a minha assistente. E a mãe dela está numa idade bem avançada. E a gente conversando, né? Que dia após dia ela vê a mãe como uma velhinha que vai diminuindo. Parece que diminui, né? É uma velhinha que vai se apagando devagarzinho, que está numa idade bem avançada.
E a gente conversando e a conclusão a que nós chegamos, qual foi? Que não é ela a mãe dela, é o corpo da mãe dela. Nós não somos o nosso corpo. Nós temos um corpo, nós habitamos em um corpo, mas nós não somos o nosso corpo. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, tudo aqui fica em perspectiva. É como aquela questão do cavalo que você falou, nós conversamos sobre isso. É bom que você fale sobre isso agora, daqui a pouco, por favor, se assim... Por exemplo, o nosso corpo, nós somos chamados para pregar a palavra de Deus e há um cavalo que nós vamos montar para nos levar aos lugares. É como se fosse o nosso corpo. Nosso corpo é um instrumento que faz com que haja interação e haja possibilidade de cumprimento da palavra do Senhor aqui na Terra. Nós todos que somos cristãos temos uma missão, a missão de proclamar o reino de Deus. Aquela situação do cavalo... Do cavalo. Nas nossas conversas, pastorzão Tassos, né, Luan, tem nos nossos longos cafés, né, pastor Tassos, que tem sido muito aprendizado. Um grande avivalista europeu, né? Ele certa vez proclamou, né? Eu tinha uma mensagem e eu tinha um cavalo, né? Eu não cuidei do cavalo e a mensagem foi adiada. Qual é a moral da história, né? Aqui trazendo uma medicina prática, né? Que glorifica a Deus, mas que é pragmática, que tem uma função. Isso vem muito um pouco da filosofia greco-clássica, né? De que a alma, a pneuma, era muito importante. O corpo não, Luan. O corpo é secundário. Então, assim, eu vou glorificar a Deus, eu vou ter meu momento de oração, mas o meu corpo não é algo importante. Aqueles que nos ouvem, isso soa muito familiar. Né? Então, quantas vezes nós vimos por aí, né? Grandes pastores que servem ao Senhor, que visitam hospitais, que pregam, que ministram a cura, né, para almas, mas que não cuidam do próprio corpo. Inclusive, a gente estava conversando aqui com o Mateusão, o grande capista do Brasil. Alto nível. Vamos bater palma para baixo. É bom mesmo. De que, assim, nós precisamos cuidar do nosso corpo. O que o avivalista quis dizer? Eu tinha um cavalo. Ele tinha um corpo a ser zelado. Às vezes a gente não cuida, a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem. A gente não cuida do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, ele tinha uma missão, a missão tinha uma mensagem, e a mensagem com a sua missão foi abreviada porque o cavalo padeceu. Nossa. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. Não é à toa que o Senhor nos fez dormir 1/3 da nossa vida. Nós temos que dormir de 6 a 8 horas, e não é à toa. Né? O nosso cérebro... Existe uma medicina do sono, assim, existe... uma ciência à parte. Mas o sono, né, é algo muito importante, tanto quanto a vigília. Né? Então, quando nós dormimos bem, nós não só dizemos que confiamos no Senhor, mas nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos do nosso cavalo, para que a missão e a mensagem não sejam adiados. Então, cuide do seu corpo, durma bem, se alimente bem, entendendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas aqui é o nosso veículo para abençoar a sua família, a sua casa, a sociedade, a missão que cada um tem, o propósito que Deus entregou para nós. Se nós utilizamos a medicina, o lifestyle, né, o wellness, né, que está muito em voga e que, assim, na próxima década é o mercado assim, que vai, né, falando aqui para os ouvintes do Luan, mercado de 9 trilhões de dólares. Então, porque as pessoas entenderam que o luxo, se assim você quiser dizer, não é ter uma bela casa, uma bela paisagem na Times Square, aqui na Paulista, mas é ter saúde, é ter paz, é poder gozar daqueles que você ama. E esse entendimento tem pivotado cada vez mais. Então, cuide do seu corpo, cuide do cavalo, para que a sua missão, o seu propósito tenha mais vigor, cada vez mais. A fé em Deus possibilitando a mudança paradigmática que sai de uma medicina da doença para uma medicina da saúde. Perfeito, pastor. Perfeito. Entendeu? Arremate. Perfeito. A medicina da saúde, é isso que ele está dizendo. Olha, não é medicina só da doença. Deus nos deu a medicina para que nós tivéssemos a possibilidade de executar o propósito que nos é confiado, de levar a mensagem até os confins da terra.
Verdade, pastor. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.